Que a paz de Deus esteja com você. Hoje é o domingo da Santíssima Trindade, dia de destacar o Pai, o Filho e o Espírito Santo, esse Deus no qual nós fomos batizados. O termo Santíssima Trindade, ele não aparece na Bíblia, mas foi, enfim, criado para identificar um verdadeiro paradoxo. Não no sentido de verdades que se contrapõem, mas no sentido de verdades que são vistas assim lado a lado. Pois a Trindade é um verdadeiro paradoxo, pois o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, no entanto, é um só Deus. A razão humana tentou, de várias formas, solucionar esse paradoxo, falando algumas coisas. Por exemplo, que Deus, o mesmo Deus, aparecia assim, de formas diferentes. Então isso ganhou o nome de modalismo. Ou também que Deus era o principal, o Pai, depois vinha o Filho, o Espírito Santo. A isso se chamou de subordinacionismo. Também a respeito da pessoa de Cristo, que trouxe a grande discussão. Então alguns diziam que ele era só homem com qualidades muito especiais. Aí surgiu o arianismo. Também se disse o contrário, que ele era só Deus que aparentava assim ser um ser humano. E aí isso se chamou docetismo. Enfim, a igreja discutiu muito esses temas, até que, ao longo do tempo, então, surgiram os credos, vamos dizer, ecumênicos. O credo apostólico foi o primeiro, já no terceiro século os cristãos o professavam. Aí depois veio o credo niceno, uma resolução do Concílio de Nicéia em 325. E, por fim, o credo atanasiano, uma resolução do Concílio de Calcedônia em 451. Esses credos, enfim, eles, apesar desses aparentes paradoxos, eles formularam questões essencialmente bíblicas a respeito da doutrina da Trindade. O problema sempre foi quando se quis tirar de lado estes paradoxos bíblicos e tentar ensiná-los assim que fossem racionalmente aceitáveis. No entanto, sempre quando isso aconteceu, pontos assim cruciais da complexidade e da grandiosidade da palavra de Deus, do ensino bíblico, ficaram de lado. Por exemplo, os islamitas resolveram dizer que só Allah é Deus. Uma coisa muito parecida os testemunhas de Jeová dizem. E aí, nesse sentido, Jesus Cristo, o Filho e o Espírito Santo ficam na dimensão menor e muitas vezes até esquecidos. Na Reforma Luterana, os nossos estudiosos retornaram a esses credos. E por isso a Confissão de Augsburgo, de 1530, fez uma síntese muito interessante no seu primeiro artigo a respeito de Deus, onde diz: em primeiro lugar, ensina-se e mantém-se unanimemente, de acordo com o decreto do Concílio de Nicéia, que há uma só essência divina, que é chamada Deus, e verdadeiramente é Deus. E todavia há três pessoas nesta única essência divina, igualmente poderosas, igualmente eternas, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Todas três, uma única essência divina, eternas, indivisas, infinitas, de incomensurável poder, sabedoria e bondade, um só Criador e Conservador de todas as coisas visíveis e invisíveis. E com a palavra persona se entende não uma parte, não uma propriedade em outro, mas aquilo que subsiste por si mesmo, conforme os pais usaram esse termo nessa questão. Enfim, amigo e amiga, a incumbência que Jesus deu à igreja é fazer todas as nações tornarem-se seus discípulos. Aí ele ordenou batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A ele pertencemos e é a ele que nós sempre queremos louvar e viver. Ter um Deus tirado dos papéis e dos documentos, outra coisa não é, disse Lutero, senão confiar e crer nele de coração. Aquele, continuou Lutero, a quem prendes o coração e confias, digo, isso é propriamente o teu Deus. Eu aprendi com o Dr. John Pless, no ano passado, que Lutero escreveu o Catecismo Menor como um livretinho de oração e que continha
apenas 3 partes, os mandamentos, o credo e o Pai Nosso. E o Dr. Pless, né, nesse curso, ele disse assim, experimente uma vez usar o Catecismo Menor como teu livrinho de oração. Eu queria aproveitar esse domingo da Trindade e fazer um exercício. Um exercício sobre esse Deus a quem eu pertenço e que está comigo. E por isso quero fazer da explicação de Lutero uma pequena oração. Começando com o primeiro artigo. Então quero dizer que Deus, Pai, Tu criaste a mim, todas as criaturas, me deste corpo, alma, olhos, ouvidos e todos os membros, razão em todos os sentidos, e ainda os conserva, para isso me dá veste, calçado, comida, bebida, e tudo o que eu necessito para a minha vida. Tu supres abundante diariamente de todo o necessário, e tudo isso Tu fazes unicamente por Tua paterna e divina bondade e misericórdia, sem nenhum merecimento de minha parte. Por tudo isso eu quero dar-te graças, louvor, servi-lo, repartir com quem necessita daquela abundância que Tu me dás. Que isso seja verdade na minha vida. Senhor Jesus, eu creio que Tu és verdadeiro Deus, gerado do Pai desde a eternidade, e também verdadeiro homem, nascido da Virgem Maria. És meu Senhor, pois me remiste a mim, perdido e condenado, me resgataste, me salvaste de todos os pecados, da morte e do poder do diabo, não com ouro, prata, mas com o Teu precioso sangue, com a Tua inocente paixão e morte, para que eu Te pertença. Viva submisso a Ti e em Teu reino, e Te sirva em eterna justiça, inocência e bem-aventurança. Dá-me força para isso ser certamente verdade em minha vida. Espírito Santo, Senhor Deus, eu creio que por minha própria razão eu não posso crer em Jesus, meu Senhor, nem vir a Ele. Mas Tu me chamaste pelo Evangelho, me iluminaste com os Teus dons, me santificaste e me conservaste na verdadeira fé. Assim Tu também chamas, congregas, iluminas e santifica toda a cristandade na terra. E nesta cristandade Tu perdoa a mim e a todos os crentes, diariamente todos os pecados. E no dia derradeiro Tu ressuscitará a mim e a todos os mortos, e dará a mim e a todos os crentes em Cristo a vida eterna. Mantém-me sempre nesta fé, para que isto seja verdade em minha vida. Enfim, amigos, o nosso culto inicia em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E na despedida nós saímos sob a bênção daquele Senhor que nos abençoe, que nos guarde, que nos faça resplandecer sobre nós o Seu rosto e que nos dê a paz. É esse o Deus que está presente na nossa vida, que sai dos papéis, dos documentos e vale para o nosso dia a dia. No começo de nossa vida, na caminhada dessa vida, e nos receberá na sua glória. Então nós podemos nos juntar ao salmista do dia que começou o salmo e terminou com um louvor a Deus dizendo: ó Senhor, Senhor nosso, a Tua grandeza é vista no mundo inteiro. O louvor é dado a Ti e chega até o céu. Amém.